Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje vai ter um link com o vídeo de 2 semanas atrás, o vídeo em que eu falava a respeito de quem mais marcou gols de falta na história, né? Tem um primeiro vídeo que fala dos melhores cobradores de falta, esse segundo vídeo que eu falo dos maiores artilheiros a partir de gols de falta, e hoje um vídeo especial sobre ele, David Beckham. Ele foi incluído por mim, naturalmente, entre os melhores cobradores de falta da história e ele está em todas as listas dos que mais marcaram gols em todos os tempos a partir de cobranças de falta. Ele vai estar ali na casa dos 60 gols, né, um pouco acima de 60, mesmo número que é atribuído ao Maradona, Ronaldinho Gaúcho, o Vitor Legrottari, lá o argentino, e também tinha o Rogério Ceni, enfim, são vários grandes cobradores de falta que ficaram com 60 plus, né? 60 gols de falta ou mais. E peço para que você veja esse vídeo para entender, de fato, quem é o que mais marcou gols de falta na história e um pouco sobre essas listas. Mas essas listas, quando se trata de David Beckham, elas estão corretas, porque a exemplo do Lionel Messi, né, que também passou dos 60, 61 gols de falta até agora, você tem registros completos, né? Você tem um vasto material, você tem acesso total a ele, né? Então, o Beckham joga no Manchester United ali nos anos 92, 93, mas ainda com reserva, né? Eventualmente, pouquíssima participação efetiva, é emprestado para o Preston North para ter justamente a experiência de ser titular, né? Lá faz gol de falta, né? Temporada 94, 95, e aí retorna para o United e assim começa a sua ascensão. Então, o título desse vídeo é David Beckham é superestimado ou subestimado, né? A escolha por esse título tem a ver com o fato. Se você vê qualquer pessoa, não existe quem fale de David Beckham de forma balanceada, de forma analítica, de forma comparando e contrastando coisas, chegando a um veredicto a respeito dele. Ou o cara vai dizer que ele é só mídia, que é o Spice Boy, que é marketing, que é só um rostinho bonito, que não jogava nada, que Campeonato Paulista interior você tem caras que são melhores que ele, que ele só batia falta e ainda assim batia falta do mesmo jeito. Essencialmente isso, né? E é muito bonito, né? Porque é casado com a Spice Girl e é bonitão, só por isso. E do outro lado você vai ter, daí, notadamente nos ingleses, né? Os do United, mas também da seleção inglesa, ingleses de forma geral, que vão achá-lo um dos acontecimentos da história da humanidade, né? Que vão entendê-lo como um dos melhores jogadores de todos os tempos, como, quando digo um dos melhores, eu me refiro àquele grupo mais fechado, né? De cinco, máximo 10 de todos os tempos, vão entendê-lo como o melhor cobrador de faltas disparadamente da história, como o cara que melhor jogou ali nos anos 90, um injustiçado, né? Que nunca ganhou o prêmio de melhor do mundo e etc. Então você não vai ter nenhuma opinião acerca dele que não seja péssimo ou o melhor que já apareceu. Já vou dando a dica aqui, né, que portanto ele é superestimado para muitos e subestimado para outros tantos, mas ele é muito mais subestimado do que superestimado. A minha opinião já está meio dada de alguma forma, é que ele não é nem ao mar nem à terra. Mas eu não acho que ele esteja no centro da história. Não acho que ele foi um bom jogador. Ele não era péssimo, não era o melhor, ele era bom. Vou elaborar sobre isso. Até coloquei uma enquete, né, uma semana atrás, mais ou menos, na qual eu pergunto se ele foi só mídia, um craque ou um coadjuvante. A maioria das pessoas respondeu que ele foi um craque, o que me deixou contente, porque é isso que eu penso a respeito dele.
Foi um craque de bola. Naquele meu vídeo a respeito da qual seria a seleção do mundo de 96 até hoje, né? Eu explico ali, tem a ver com a minha relação com o futebol, um pouco mais madura, tendo mais compreensão e o que eu vi a partir de então, né? Vi caras ali naquele momento que já estavam no seu ocaso, que entram para a minha lista de maiores da história, né? 25, 30 de todos os tempos, mas que o que eu tive acesso ao vivo, de acompanhar, já foi, já não era mais o melhor que eles tinham para oferecer, né? E faço ali minha seleção titular e reserva. Para a posição na qual o Beckham jogava, ele acabou não sendo escolhido por mim. Até porque na titular eu fiz algumas concessões, né? Como pôr o Zidane de meia direita e o Messi de meia esquerda, e à frente com o Cristiano Ronaldo e o Ronaldo Fenômeno. Então o Beckham não entraria nisso aí, mas ele não necessariamente jogou na posição de nenhum desses caras, né? Então, com algumas ajustes, ele poderia entrar. Mas aí no meu segundo time eu acabei deixando, no que seria a posição dele, o Roberto Baggio. Então também não coube espaço para o Beckham. Porém, se vocês observarem lá nesse mesmo vídeo, tem lá os comentários. Meu terceiro time seria, meu quarto time seria, e aí lá o Beckham está. Então a minha dica é essa. Se trata de um craque, trata de um grandíssimo jogador, um cara com qualidades, e já vamos falar um pouco disso, que hoje em dia você não vê mais, ninguém faz basicamente o que ele fazia, né? Muito por conta das mudanças e evoluções do futebol, né? Naturalmente, questão tática, outras tantas questões, mas porque de fato na questão do trato com a bola ele foi um cara muito diferenciado e, portanto, ele é muito subestimado, uma vez que as pessoas falam muito mais dele por conta da sua vida outside, né? Por conta do seu aspecto físico. Quem não lembra, né, no jogo da Brasil-Inglaterra na Copa 2002, no intervalo, o Ronaldo dizendo que foi trocar camisa com ele, que o cara é bonito mesmo, de perto, e que ele é cheiroso, né? Coisas do tipo. Então, ele é muito mais lembrado, infelizmente, por isso. Então, agora eu começo a minha elaboração sobre a minha análise dele, né? E do tempo que eu vi ele jogar. Lembrando que final dos anos 90, começo dos anos 2000 é muitíssimo diferente de hoje, no sentido de acesso, realmente. Nós não tínhamos a possibilidade de assistir os jogos do United, fosse na Champions ou muito menos no Campeonato Inglês, com a frequência que a gente pode ver hoje. Então, isso tem muito a ver com a análise histórica de quaisquer jogadores. Porque o jogador mais antigo, quanto mais antigo, você vai ter menos acesso. E se porventura você viu na época ao vivo, vai ficar registrado para você o que você viu dele. E o que você viu dele, às vezes, esse jogador qualquer hipotético, né? Estou falando, é talvez 10% do que ele foi, do que ele fez. E, naturalmente, que você via o Maradona jogar num domingo e três não, você acabava tendo a impressão de que ele sempre jogava bem, ou de que ele sempre jogava daquela forma. Você viu, né, cada 10 jogos dele, você viu 7 em que ele foi muitíssimo bem, outros 3 em que ele foi ok. Né? Então, vai registrando a impressão de que o cara estava sempre no alto nível. Estou falando do Maradona para dar o exemplo, porque o campeonato italiano era um dos poucos que, em meados, reta final dos anos 80 e durante os anos 90, o brasileiro tinha mais acesso. O campeonato inglês era pouquíssimo acesso. Tanto é que se você for falar com o pessoal assim de quase 60 anos, né, que é a galera que define os melhores, né, que é o Pelé e que os outros não se comparam, por exemplo, eles vão dizer que o campeonato inglês é só chutão para frente, só cruzamento, só bola longa e acabou. Quer dizer, essa é a visão que você tem sem nenhuma contraprova, sem nenhuma possibilidade de você mostrar o que quer que seja. Nós ainda vamos falar nesse canal um pouco sobre a Premier League, sobre a história dos clubes ingleses, os maiores e da história desse campeonato. Né? Mas então, David Beckham surge para nós assim de forma cada vez mais com cada vez mais conhecimento do nome dele a partir mais ou menos de 1998.
a Copa do Mundo, né? Mas também esse relacionamento dele com a Spice Girl naturalmente traz muita atenção e o nosso olhar passa a percebê-lo, então, nessa fase 98. A Copa de 98 foi a primeira oportunidade, acredito eu, que a maioria de nós teve chance de vê-lo. E o que nós vimos ali foi um cara muito bom, né? Um cara com controle de passe, bom lançamentos, cobrança de falta, escanteios, mas que parecia não ter aquele brilho, né? Aquela coisa que a gente está acostumado, sobretudo com os sul-americanos, brasileiros e argentinos, mas naturalmente mais os brasileiros, que é da individualidade, dos dribles e arrancadas, etc. Ele não tinha isso. Então, o brasileiro já começa a desconfiar das coisas a partir daí, não tem uma noção, um olhar para o tipo de futebol que é praticado em outros lugares e que as virtudes são diferentes conforme o local que você esteja, né? De todo modo, o Beckham naquela Copa de 98 faz um gol de falta, né, na fase de grupos contra a Colômbia e aí encaram a Argentina nas oitavas, o famoso gol do Michael Owen, e o Beckham é expulso nesse jogo. O Simeone, né, o grande Simeone, de alguma forma provoca a expulsão dele. Enfim, acabou ficando essa imagem meio deturpada. Porém, na sequência, inicia-se ali a temporada 98-99 e Manchester United consegue a tríplice coroa, culminando com o título da Champions League. Uma grande virada, não? A virada é pequena em termos de número de gols, estava 1-0, ficou 2-1, mas os dois gols saíram no finalzinho. E todos os dois gols saíram a partir de escanteios, cruzamentos, na medida do Beckham, né? Neste ano, ele vai para, tanto na bola de ouro quanto no prêmio da FIFA, ele fica em segundo lugar, né? O Beckham ele é escolhido em segundo lugar, estando atrás do Rivaldo, né? Mas é importante lembrar que também tem o seguinte, a... existe sim uma grande diferença entre a premiação bola de ouro e FIFA, né? Hoje, essa diferença parece ser menor, mas ainda assim você vê algumas incongruências entre A e B. Agora, por exemplo, o Messi venceu o The Best, mas a bola de ouro é do Benzema, porém a bola de ouro foi dada final de outubro, né? E o The Best foi dado final de fevereiro, então a rigor eles não avaliaram ao mesmo tempo, né? Se isso foi politicagem, sim, mas Copa do Mundo também nunca aconteceu e acho que não vai voltar a acontecer também em novembro e dezembro, né? Ela é evento de junho e julho, portanto, em condições normais de temperatura e pressão, né, aconteceria a mesma avaliação. Porém, nesse período, anos 90 até começo dos anos 2000, foi o período que mais teve divergência entre os títulos da Bola de Ouro e do melhor do mundo da FIFA. Teve vários anos em que o vencedor de A foi o vencedor, não foi o vencedor de B, né? 96, né, o Matias Sammer vence e o Ronaldo Fenômeno vence na FIFA. 91 já tinha tido esse caso, né? Foi o Matheus e o Papin, Jean-Pierre Papin. Mas em 98 foi o Zidane em ambas. Não me lembro agora. Não, foi ele em ambas. Mas o Zidane, que tem 3 prêmios FIFA, tem apenas uma bola de ouro. Ronaldo Fenômeno, que tem 3 prêmios FIFA, tem 2 bolas de ouro. Ronaldinho, que tem 2 prêmios FIFA, tem uma bola de ouro. Né? O Figo, que ganhou o prêmio FIFA e a bola de ouro, mas foram em anos distintos. Michael Owen não tem FIFA, mas tem bola de ouro. E por aí vai. Então, tinha-se a noção mais clara, né, de que o bola de ouro era superior, prêmio superior à FIFA. O próprio Ronaldo Fenômeno, já falei isso acho que uma vez no canal, ele disse na entrevista com a Marília Gabriela que a maior conquista da carreira dele é a Copa do Mundo 2002, porém, em segundo lugar, é a coisa que mais deu alegria para ele, foram as 2 bolas de ouro por ele conquistadas, né, 97 e 2012. Ele fala, não fala dos prêmios da FIFA, e sim da bola de ouro.
E neste ano de 99, o Beckham de fato perdeu para o Rivaldo, né, na votação das duas, mas na bola de ouro, estou falando. Porém, ele teve uma votação com quase o dobro do terceiro colocado, né? Então, isso mostra que ele teve realmente uma grandíssima temporada. Talvez pelos critérios atuais, pela visão atual, provavelmente o Beckham teria vencido o melhor do mundo de 99, porque o Rivaldo, apesar de ter jogado demais, teve aquela Copa América, ele foi um dos principais, talvez o principal jogador, mas Ronaldinho aparecendo, Ronaldo Fenômeno jogando pra caramba. Ele fez uma grande temporada no Barcelona, né? Mas ele foi campeão do Campeonato Espanhol apenas, né? Ao passo que o Beckham, ele empilhou ali, como eu disse, a tríplice coroa, além das Copas e Supercopas, no Mundial, de 99 e tal. Então, de repente, talvez com os olhos de hoje, é possível dizer que o Beckham teria sido escolhido o melhor do mundo em 99 e não o Rivaldo. É bom lembrar também que 99 foi o período em que o Ronaldo teve sua pior temporada, né, 98, 99, e no final de 99 ele tem a primeira lesão que vai culminar no retorno apressado, naquela lesão definitiva dele, 2000. Então é um período transitório do futebol, a gente pode dizer, porque o Zizou, apesar de ser sempre um jogador formidável, ele era o tipo do cara que jogava mais bola na seleção do que no clube, né? Então ele não tinha, teve umas boas temporadas em Juventus, mas ele não teve nenhuma temporada extraordinária, considerando. E sim, ele jogou aquela final daquela Copa de 98, estraçalhou. E isso foi uma constante na carreira dele, talvez até no ano na temporada 2001, 2002, ele jogou melhor, né, na temporada, fazendo aquele gol antológico na final da Champions. Mas ele nunca foi um jogador, e isso não é tirar o mérito dele, até porque eu coloco ele como um dos 10 maiores que eu vi, que fez temporadas inteiras, né, jogando muitíssimo bem. O princípio de Real Madrid, repito, ele teve alguns momentos bem altos, bem fortes, mas eu não me lembro de nenhuma temporada em que o Zidane tenha arrebentado ao longo do ano. O ponto é que os brilhos que ele tinha, né, os momentos dele eram um dos momentos mais importantes e ele tinha performances muito fora da curva, né? A final da Copa 98, as quartas de final contra o Brasil em 2006, então é extraordinário, né? Mas, então, pensando que o Zidane não tem uma grande temporada e que o Ronaldo estava praticamente fora da jogada, sobrava ali o Beckham como sendo talvez, aliás, ele era o principal nome, né, do futebol mundial naquele momento. Ainda que em temporadas você tinha um ou outro jogador que de repente pudesse se suplantar, e foi o que aconteceu. Ele acabou levando esse azar, vamos dizer assim. A temporada seguinte ele vai mais uma vez bem, porém nada de extraordinário, mas acredito eu que até em termos de performance, apesar da tríplice coroa, né, e das Copas ali do United na temporada 99, acredito que no ano de 2001 foi o ápice dele, foi realmente o ápice dele. Ronaldo volta lá no finalzinho, só para a forma. Zidane, como eu falei, ele estava de saída da Juventus para ir para o Real Madrid. Você tinha o Raul, Figo, Michael Owen, o Rivaldo já um período também um pouquinho mais embaixo. Ronaldinho Gaúcho ainda começando a pensar em se tornar um craque, então eu entendo que esse período transitório do Beckham e também da performance individual dele, ele poderia ter sido, deveria ter sido, na minha opinião, pelo menos uma vez escolhido o melhor do mundo. Ele foi duas vezes o segundo, né? Tanto em 99 quanto em 2001. 2001, uma curiosidade. Ele foi segundo melhor do mundo pela FIFA, novamente, e o melhor do mundo foi o Figo. Porém, na bola de ouro, quem foi escolhido bola de ouro foi o Michael Owen. O Beckham ficou apenas em quarto nas votações da bola de ouro. Porém, o Luiz Figo ficou em sexto. Reparem, portanto,
que o Beckham teve mais votos na Bola de Ouro do que o Luís Figo, que foi escolhido o melhor do mundo pela FIFA, estando à frente dele. Então você nota que há uma incoerência muito grande. É lógico que, repito, você tem que levar em consideração muitas coisas, sobretudo o futebol coletivo, a influência que esse jogador tem no futebol coletivo, mas alguns números são interessantes aqui. Temporada 2000-2001 do Beckham. Ele foi o líder de assistências na Premier League, com 12 assistências, e também marcou 5 gols de falta naquela temporada, que acho que até hoje é o recorde de uma temporada gols de falta, né, do mesmo jogador na Premier League. Teve contribuições bastante grandes ali também na Champions League. O Manchester acabou sendo eliminado todos esses 3 anos sequenciais ao título, nas quartas de final e uma vez na semi. Acho que na semi foi 2001, 2002, na verdade, né? Não foi a 2000, 2001. Mas, por exemplo, ao longo de 2001, além desses números que eu citei, ele faz aquele gol milagroso, né, pela Inglaterra, que deu a classificação para a Copa, né? Um golaço de falta, talvez o gol mais celebrado dele de falta, contra a Grécia. No último minuto, consegue um empate que garantiu a classificação, né, da Inglaterra para a Copa do Mundo. Então foi um ano em que ele obteve o tricampeonato inglês, naturalmente, teve essas grandes contribuições, teve uma contribuição principal em gols, né? A temporada mais artilheira dele não foi essa, acho que foi a 2001, 2002 ou a 2002, 2003, a última dele pelo Manchester. Mas essa foram que os gols foram os mais pesados, né? Mais relevantes, tanto na seleção quanto no United. E, enfim, acredito que essa demonstração, né, de que ele teve mais votos que o Figo para a Bola de Ouro é o suficiente para a gente pelo menos imaginar que ele devesse, se pudesse, ter sido escolhido o melhor do mundo. Então, para mim, ou em 99 ou em 2001, ele poderia e deveria ter sido escolhido o melhor do mundo pelo menos uma vez. Então, sim, eu acredito que é um jogador com conquistas menores do que o que ele fez. Mas vamos falar um pouquinho mais amplo do futebol dele. Para nós, acabou que o mais acesso que nós tivemos dele foi, além das Copas do Mundo, pelo Real Madrid, né? Então, a rigor, o Beckham do Manchester a gente viu bem menos, né, do que o Beckham do Real. Ele vai para o Real após a Copa de 2002, aliás, na temporada 2003. Completou-se os Galácticos assim. O Figo foi em 99, 2000, 99, 2000. 2000, 2001 vai o Figo, 2001, 2002 vai o Zidane, 2002, 2003 vai o Ronaldo, 2003, 2004 vai o Beckham, né? Então ali você completou os Galácticos. Os 4 mais o Roberto Carlos eram 5 jogadores de altíssimo nível, todos eles participantes do melhor do mundo da FIFA. Os não vencedores, o Roberto Carlos e o Beckham, mas todos os dois tendo chegado, né? O Roberto Carlos em 97 e 2002 fica entre os 3 ali. E o Beckham em 99 e 2001. Todos ou ganharam ou chegaram nas finais dos melhores do mundo. Vencedores, né, por suas seleções, ainda que menos títulos, né, no caso do Beckham, mas participação e importância magistral para a seleção inglesa, né? Capitão durante anos, 3 gols em Copa, né? 98, 2002, 2006, cada uma delas fez um gol. Mas o Beckham, ao qual nós tivemos acesso, portanto, foi o do Real Madrid. A última vez que ele fica no top 10 dos melhores do mundo foi na primeira temporada do Real Madrid. Curiosamente, ele ficou nessa temporada, 2003, 2004, na Bola de Ouro ele fica, acho que em 10º lugar, e em 11º estava o Ronaldo. Então, ele ainda era um jogador muito protagonista. A gente pensa, não ficou entre os 3, não ganhou a Bola de Ouro, não ficou, mas ele era um dos 10 maiores do mundo, pelo menos entre 98 e 2003, isso também verificava nas premiações. Ele vai continuar aparecendo na listagem até mais ou menos 2006, né? Mas daí já em 18º, 17º, com 2, 3 votos aqui e ali. Mas entre 99 e 2003 ele teve bastante votos, como eu disse, sobretudo pelas duas que ele quase venceu,
Mas 2004, né, bola de ouro que foi dada em 2004, ele chegou a ficar, inclusive, na frente do Ronaldo Fenômeno na votação. Ele, no Real Madrid, era, de fato, um coadjuvante diante do protagonismo, né, que o Ronaldo tinha nos gols, o Roberto Carlos na defesa, o Zidane na chamada do jogo e até o mesmo Figo ali um pouquinho mais. Então ele acabava sendo o quarto ou quinto jogador do clube ali nesse sentido, né? Mas vejam quantos gols do Ronaldo Fenômeno nascem de passes do Beckham. E não nascem de passes dele, tipo, cruzamentozinho aqui perto da área, ou aquela bola que está no meio e toca para o cara driblar 2, 3 e fazer gol. Às vezes, muitas vezes, são lançamentos do Beckham da defesa diretamente para o Ronaldo. Ou ali no meio, ele dá chutes, né, de 3 dedos, passes verticais, né, totalmente direcionados ao pé do jogador, uma precisão muito fora do comum, tanto por cima quanto por baixo. Escanteios em que ele faz o efeito na bola, que é um espetáculo de você ver, gols de falta, cruzamentos a partir de escanteio. Então são muitos lances que ele dá verdadeiras assistências, né? Sim, não apenas no último passe. Aí a curiosidade, né? Eu falei da minha seleção, que eu montei, né, dos melhores de 96 até hoje. E 3 nomes, né? 3 jogadores de meio de campo, inclusive, são discussões. Você tem aí, né, o Bruno Formiga com as polêmicas vazias, e os madridistas e os barcelonistas discutindo, e quanto mais novo, mais se nega ao passado, né? Então há uma discussão bem polarizada, Modric, Iniesta e Xavi. Alguns defendem o Modric por conta da longevidade, de ser mais protagonista ou mais relevante individualmente para a Croácia do que os dois para a Espanha, né? Aí as conquistas no Real Madrid versus as conquistas do Barcelona, mas lá tinha o Messi, aqui tinha o Cristiano Ronaldo, aqui tinha o Benzema, e lá, e blá, blá, blá. Enfim, polariza-se entre os três. Então, de fato, todos esses três, né? O Modric tem o melhor da Copa, tem uma bola de ouro. O Iniesta, 2010, 2012, pelo menos uma das duas poderia ter vencido, né? A bola de ouro. Quando eu digo poderia ter vencido, repito, não estou dizendo, foi roubada ou tal, não mereceu, né? O exemplo do Beckham 99 2001, não estou dizendo que o Figo e o Rivaldo tinham que devolver para ele. Estou dizendo que ele é muito próximo, tinha totais condições, tal qual Xavi e Iniesta em algum momento tiveram, e o Iniesta um pouquinho mais depois sozinho, e que o Modric teve a oportunidade de vencer. Então, dos 4, apenas o Modric venceu, né, a bola de ouro, mas se você observar com relação à função que eles desenvolveram, próxima, né? E a rigor nos números, tirando o coletivo, né, porque Real Madrid e Barcelona o Beckham tem uma Champions, eu poderia dizer para vocês o seguinte, que o protagonismo que o Beckham exerceu no United em 99, naturalmente, nenhum dos três exerceu nos seus Barcelonas barra Real Madrid. Mas eles foram pouco e durante mais tempo de times muito vencedores. Né? Então, tirando o coletivo à parte, pensando do ponto de vista individual, o que vai sobrar? Vai sobrar o seguinte, que o David Beckham, ele marcou mais gols do que todos os três, acho que sim, mais do que todos os três, e mais assistências do que todos os três. O Xavi é o que tem os números mais altos, gol mais assistências, seguido do Iniesta e Modric na sequência. O Beckham vai estar parelho ali com o Xavi, com mais gols e mais assistências no final do que o Xavi, né? Mas o Beckham jogou muito tempo no Galaxy. Sim, o Xavi jogou até o final da sua carreira no Qatar, praticamente o mesmo número de temporada. O Beckham, ele jogou, portanto, no Manchester United, que ele era protagonista absoluto, um coadjuvante de luxo no Real Madrid, vai para o Galaxy, joga uma temporada no Milan, uma temporada no PSG, né, intercalados aí com o período nos Estados Unidos. O PSG já no final, né, então ele pouco contribuiu. No Milan contribuiu um pouco mais, mas
O time também já não ajudava muito. Acho que ele chega a jogar um pouquinho com o Ronaldinho, né? Mas é um cara que, a meu ver, na peneira histórica está abaixo desses três, ou pelo menos abaixo dos dois barcelonistas, junto com o Modric ali, né? Mas que você tem bons argumentos para colocá-lo acima de todos os dois. E acredito que nenhum deles três, nenhum outro meia, exerce o tipo de papel que o Beckham exerceu, com a distância dos passes que ele dava e a precisão, por consequência, né? Ele era realmente um trunfo para as equipes dele. Se não desse certo na triangulação, não desse certo nos passes curtos, no avanço ou numa jogada individual de A, B ou C, tinha essa carta na mão. Quando eu falo também nesse vídeo, eu cito Frank de Boer com os passes longos e de fato merece todos os elogios, mas ele disse que talvez o único jogador que tenha dado os passes como o Gerson. Eu exagerei ali, né? Porque o Messi faz isso ao longo da vida e o Beckham fazia. Não sei se não posso estar sendo sacrílego aqui, mas eu não sei se os passes do Gerson, claro que é tempo, mas vamos colocar o Beckham e o Gerson equivalentes nesse aspecto. E o Beckham, 65 gols de falta, né? O protagonismo exercido por ele no Manchester United. Eu acredito que foi sim um jogador extraordinário, foi um grandíssimo jogador, um jogador muito maior do que os números finais dele mostram, né? Embora mais de 100 gols e mais de 300 assistências não seja para qualquer um. Falei de Xavi, Iniesta e Modric, mas também esses números dele em gols e em assistências são superiores, por exemplo, ao do Zinedine Zidane, né? O que vai pesar a favor de Zidane, além da plástica dele, né, do domínio dele individual do jogo, é o poder decisivo e a protagonismo absoluto em mais conquistas e conquistas gigantes, né? Mas David Robert Joseph Beckham, é um cara que merece uma análise muito melhor, né, mais profunda da carreira dele, um olhar menos preconceituoso, vamos dizer assim, e que foi um cara fora de série. Se hoje a gente exalta tanto o Modric e exaltamos tanto o Xavi e Iniesta, eu não vejo por que rebaixar o Beckham, né? Eu acho que ele é um equivalente aos três. De novo, na primeira final, talvez eu colocasse ele abaixo da dupla barcelonista, mas juntinho com o Modric, e de todo modo, foi um jogador marcante para uma época diferente do futebol, fez uma transição, é um ícone absoluto, ele não é um cara bonito, não é um modelo, é um cara que deu start em muitas coisas que a gente pensa, né, que a gente vê normal, tanto na filantropia, quanto no ser embaixador de marca, né, tanto A quanto B, que a gente associa, por exemplo, a Ronaldo, Michael Jordan e outros jogadores, né, questão da marca, LeBron, Cristiano Ronaldo, Pedro, Beckham tá em pé de igualdade com esses caras nesse aspecto. E também no lado humano, né, é um cara que está junto ali com Bill Gates e com essa turma toda, realmente causando impacto e mudanças. Ele fez parte, portanto, de um período da história, né, da cultura popular, do esporte, e ele foi fundamental para muitos avanços, no esporte. E a minha dica para vocês vai ser aí deixar as assistências mágicas dele. Mais do que os gols de falta, essas assistências sobrenaturais. Então, um cara realmente único na história do esporte. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.